De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que continua conosco. Neste bloco nós temos o prazer de conversar com o ex-presidente da OAB no estado do Rio Grande do Norte, conselheiro federal no nosso estado, Paulo Roberto Teixeira, que eu agradeço a presença. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Doutor Paulo, nós vivemos um momento em que a sociedade brasileira está dividida e os advogados também. De um lado, a OAB apoia o impeachment da presidente Dilma, de um lado, o movimento Advogados pela Democracia não apoia o pedido de impeachment. Qual o seu olhar sobre esse momento? Um olhar de cautela. Eu entendo que pode haver, e como há dentro da Constituição, o permissivo legal para a abertura de um processo de impedimento, mas na nossa visão, na visão de advogado, na visão de ex-dirigente de seccional, eu entendo que não estão configurados os elementos necessários para a apuração do caso, para a instalação do processo de impedimento da presidenta. Eu entendo que as matérias que foram ali abordadas e levadas a efeito na discussão, na minha concepção, elas estão superadas e não há, no caso, uma configuração de um crime de responsabilidade. Logo, o impeachment não se justificaria? Por esses motivos, não. É claro que a gente sabe que o processo de impedimento de impeachment, como é conhecido, no seio digamos, do parlamento, é um processo político. Mas fora para nós que lidamos com o direito, é um processo também, principalmente jurídico. E nós temos que analisar os aspectos jurídicos. Eu não estou fazendo um juízo de valor, dizendo se há se a favor ou contra, não, né? De forma alguma. O que eu analiso é o aspecto jurídico. Na minha concepção, os motivos elencados que estão ali, nenhum da causa dá a motivação para o impedimento da presidenta. Não há ali, na nossa concepção, uma configuração de um crime de responsabilidade, que é o que justifica o impedimento de um presidente da República. E isso está na Constituição? Sim, o processo de impedimento, sim, mas o processo ele tem que se desenvolver diante de um fato gravoso, né, que é um crime de responsabilidade. Vamos aos fatos. Nós temos, pelo que foi apurado ou foi levantado nessa petição de impeachment, que hoje está lá, e da OAB, alguns fatos como a questão do crime de responsabilidade, do suposto crime de responsabilidade em decorrência das pedaladas, que na minha concepção isso está superado, porque essa situação foi ocasionada e levada a efeito no mandato anterior, portanto não se transmite de um mandato para outro. A questão da delação premiada, você não pode dar um valor acima do que a delação necessita ou precisa ou pode ser dado, porque é um indicativo de uma situação que precisa ser apurada. Há fatos graves que são levados pela delação, há fatos graves, mas é uma delação de alguém que está sendo também investigado. Então esse fato não pode ser levado a 100%. Tem que ser apurados os fatos que podem levar a um convencimento de que ali, aquelas pessoas citadas numa delação foram cometidas em delito. E um terceiro fato poderia ser a questão da nomeação do ex-presidente Lula na condição de ministro, que ali, por uma interceptação telefônica também feita de forma, na minha concepção, equivocada, porque uma coisa é a interceptação telefônica, outra coisa é a divulgação do conteúdo. A interceptação telefônica pode ter ocorrido sob o argumento de que não foi o telefone da presidenta. Mas na hora que há uma interceptação e essa interceptação ocorre por quem tem foro, dirigida a quem tem foro privilegiado, imediatamente esse material tem que ser encaminhado à instância superior, no caso ao Supremo Tribunal Federal. Então essa é uma situação... E não foi divulgado sem exatamente. Entrega. O juiz aí pode responder, inclusive... Sim, eu não discuto o conteúdo, eu discuto a forma. E a gente está tratando aqui de direito. O conteúdo não poderia ser divulgado. E essa questão do presidente está sob júdice. O Supremo vai decidir. E o processo de impedimento, de impeachment, é um processo que tem fases a serem apuradas. Se nós voltarmos no tempo, a questão do presidente Collor, houve um procedimento, digamos assim, uma CPMI que foi instaurada perante o Congresso, que foi detectado esse crime de responsabilidade. E a partir daí se abriu o processo de impeachment. No caso da presidente Dilma, não houve essa investigação preliminar. Então, são questões são questões que necessitam serem apuradas e analisadas sob o aspecto de conteúdo jurídico.
Não é a questão só a questão do fato em si. Mas a OAB, ela não só se posicionou, ela também entrou com um novo pedido. Eu pergunto, esse pedido da OAB traz algum elemento novo em relação aos pedidos dos partidos políticos de oposição anteriormente colocados? Não, não há novidade do material que se encontra já no Congresso. É tanto que é uma questão importante a ressaltar, é que quando a própria comissão agora, quando analisou a denúncia inicial, ele excluiu do processo alguns fatos, né? Porque não poderia haver auditamento. Eu acho que, na minha concepção, nós vivemos um momento de crise, é verdade, uma crise política, mas o que nós estamos analisando é uma questão jurídica. Se há fatos que precisam ser apurados, se apure os fatos. Se há pessoas que cometeram crime de responsabilidade ou qualquer outro crime ou tiveram atos de corrupção, que sejam apurados no devido processo legal. O que eu não enxergo, na minha humilde concepção jurídica, meus ensinamentos jurídicos que eu recebi ao longo da faculdade, da minha vida profissional, é de que o crime de responsabilidade em si ainda não está configurado para que nós possamos... que eu gostaria de ouvir a sua opinião é o fato de quem está coordenando o impeachment, que é o Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Contra ele, sim, já é réu no Supremo, tem provas do Ministério Público da Suíça em relação a contas. Ele tem legitimidade, apesar dessa situação, ele tem legitimidade para apresentar e coordenar o impeachment? É uma pergunta bastante inteligente e com uma resposta bastante objetiva. É impossível que um processo desse seja conduzido por alguém que está sendo investigado e processado na própria Câmara, além dos procedimentos que existem no Supremo, por falso testemunho. Então, é um paradoxo. A pessoa que o presidente da Câmara, que hoje é investigado e que hoje é processado pelo Congresso Nacional, vai conduzir um processo de impedimento no presidente da República. Então, é pelo menos aí uma coisa que destoa do senso normal. Como cidadão, também fico preocupado com essa questão da linha sucessória. Vamos imaginar que tivesse o crime de responsabilidade contra a presidente e ela tivesse que sair pelos mesmos motivos que o Michel Temer também assinou as pedaladas fiscais. Então, iria passar para o vice-presidente que está implicado no mesmo crime que quer tirar a presidente, em tese. Segundo, aí, na linha sucessória viria o Eduardo Cunha, que está nessas condições que o senhor acabou de sair. E depois o Renan Calheiros, que é presidente do Congresso, que também está numa situação complicada diante do STF. É uma situação difícil. É muito. Eu diria que nós vivemos uma crise política que é necessário apontarmos soluções. Não basta só defender um processo hoje de impedimento ou não, eu acho que é necessário que tenhamos uma postura propositiva. De que forma? Nós temos hoje um sistema eleitoral que não funciona. Nós temos hoje cadeiras no Senado, cadeiras no Congresso, cadeira nos parlamentos estaduais, municipais e no Executivo de cartas marcadas, né? Quem são as pessoas que vão ocupar... no Senado são os ex-governadores. Exatamente, são feudos, né? Feudos. Então, se nós não mudarmos o sistema eleitoral brasileiro, não fizermos uma ampla reforma política no cenário, tudo vai continuar. Então, a gente precisa não ser hipócrita num momento desse. A gente precisa... vivemos uma crise? Vivemos. Essa crise é política, é jurídica, precisamos analisar. Mas nós não podemos deixar de lado que estamos vivendo uma democracia. E a democracia ela é exercida pelo voto. Então, o que é necessário fazer? Não adianta nós hoje estarmos defendendo, ou quem defende e eu não defendo, o processo de impedimento, e amanhã partirmos para um processo eleitoral com as mesmas regras que levaram o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique Cardoso, a presidente Dilma, para o cargo que ocupa. Ou se muda as regras, ou o jogo continuará sendo jogado da mesma forma. Não é o caso de ser Collor, Lula, Dilma ou Fernando Henrique. A questão são as regras. Exato, que precisam ser mudadas. Então eu acho o seguinte, nós vivemos um momento difícil, Partidos que são aliados
do governo tiveram uma postura até pouco tempo e agora mudam de uma postura em função de uma possibilidade de uma mudança de cenário. Né? E casuísmo, né? Exatamente. Então a gente precisa defender nesta República reformas, né? Reformas estruturantes, reforma política, para que esse sistema, esse modelo de política brasileira seja modificado. Doutor Paulo, já ouvi uma definição em que crise é aquilo que ainda não terminou, é aquele momento onde a situação não terminou e uma nova não começou. Que a nova seja essa mudança das regras para um sistema político eleitoral mais adequado. O que nós não podemos é retroceder no tempo. O Brasil vive uma nova democracia. Nós temos uma Constituição de 88 que veio a consolidar um processo político no Brasil. Então eu vejo, infelizmente, pessoas defenderem o golpe militar, a volta do militarismo. Não existe isso. Eu acho que a democracia se faz com o exercício do voto. Né? A cada 4 anos se faz o processo eleitoral e a população elege seus governantes. E esses governantes serão responsáveis pelos próximos 4 anos de sua administração. O que nós devemos defender é a democracia na sua plenitude. Né? E o exercício da democracia é através do voto, não existe outra forma. Eu vi uma declaração recentemente que... Por isso alguns colocam como golpe, né? Fora da democracia. Eu não discuto essa questão de golpe, porque isso é mais uma expressão que se usa no jargão político. Como eu faço uma análise técnica, o que eu defendo? Se há elementos para o processo de impedimento, que se demonstre. Agora, eu não enxergo, no momento, esses elementos configurados para que se estabeleça o processo de impedimento. Agora, juridicamente se define, ou politicamente se define o processo como sendo político-jurídico. Né? Às vezes o político sobrepõe o aspecto jurídico e, infelizmente, é o que está acontecendo. Perfeitamente. Doutor Paulo Teixeira, muitíssimo obrigado pela sua aula de direito aqui. Lhe passo o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Desejo boa sorte nas suas lutas. Eu agradeço pela oportunidade e espero que as coisas caminhem para uma alternativa, que a gente possa ver o Brasil superando essa crise e seguindo em frente. Muitíssimo obrigado, doutor Paulo Teixeira, que é do Conselho Federal aqui no Rio Grande do Norte. Foi presidente da OAB do nosso estado. Vamos a um rápido intervalo comercial, a gente volta em 1 minuto.